A classificação dos periféricos, como de entrada, de saída ou de entrada e saída de dados. Basicamente são três situações. Os de entrada são aqueles que mandam informações para dentro do computador, os de saída são aqueles que o computador usa para mandar informações para o usuário, e os de entrada e saída são aqueles que fazem as duas coisas, ou seja, através do mesmo dispositivo, enviam informações para o computador ou enviam do computador para o usuário. Nessa aula entenderemos os periféricos de entrada de dados, aqueles então que nós utilizamos para informar alguma coisa para o computador. Aqui nós temos uma referência que eles sempre fazem, no caso periféricos, interfaces ou acessórios são sinônimos de hardware. E/S significa entrada e saída, quando observarmos I/O é input e output, ou seja, entrada e saída. Como comentei, os de entrada mandam para o computador, os de saída do computador para o usuário e os de entrada e saída as duas operações. Não esquecendo, claro, dos dispositivos de armazenamento. Uma informação muito importante é, o processador e a memória RAM não são classificados quanto a essa situação. Já o disco rígido é classificado como de entrada e saída. Muito bem, o primeiro dispositivo que a gente tem que analisar a respeito dos de entrada de dados é o teclado. O teclado é um dos principais componentes que representam essa classe. Aqui nós temos um exemplo de um layout de um teclado, com uma parte alfanumérica e a parte numérica. Não esquecendo que o Caps Lock é a tecla que fixa as maiúsculas, por isso que vem do termo Capital Lock, fixe as maiúsculas. Tá? O Shift, no caso, ele faz o contrário do Caps Lock ou o símbolo superior de cada tecla. Tá? Nós temos o ESC, que é a função de cancelar, o Enter de confirmar, além das teclas de função de F1 a F12. Essas são algumas das teclas que encontramos, obviamente, no teclado. Eventualmente, quando uma tecla possui 3 símbolos, o terceiro símbolo pode ser acessado através da tecla Alt-GR, que nós chamamos de Alt-GRA. Ok? Então, podemos aqui observar um outro desenho de um teclado, já com uma área multimídia. Existem vários layouts que se adaptam a questões de ergonomia, de facilidade de uso, enfim, tá? Aqui tem alguns exemplos para a gente poder dar uma olhada. Não importa se ele tem uma conexão PS2, se ele tem uma conexão USB, não interessa. O importante é entender qual o dispositivo. Então, periférico de entrada, teclado. Ok? Muito bem. Entre os teclados, deixa eu voltar aqui para o slide. Entre os dispositivos de entrada, nós temos ainda o mouse, tá? Vocês podem ver esse mouse, parece antigo, né? Mas ele realmente é antigo, né? Só tinha um botão antes. Claro que atualmente os mouses eles têm outro perfil, né? Tem o trackball, que é um mouse que não mexe. Tem uma bola enorme aqui, que faz ele com o polegar você acha o direcionamento dele. Nós temos aqui, por exemplo, um mouse convencional, com o botão esquerdo, o botão direito e a tecla de rolagem. Algumas funções que nós utilizamos com o mouse, que é o periférico de entrada de dados, é um clique simples, é um clique duplo, é o clique seguro e o arraste, que a gente chama de arrastar, e o botão direito, que abre o menu de contexto, denominado menu atalho. Um dos dispositivos mais cobrados em se tratando de periféricos de entrada de dados é o scanner. O scanner também pode ser chamado de digitalizador. E a qualidade da imagem que você escaneia é dada ou por PPI, um pouco usado, que é o pixel per inch, ou o mais comum de ser usado é o DPI, dot per inch, ou seja, ponto por polegada. Quanto maior esse valor, maior o tamanho do arquivo, porém melhor a qualidade da foto. Quanto menor esse valor, pior a qualidade da foto, porém menor o arquivo. Ok? Então, geralmente a gente observa lá que quanto mais DPI a gente escanear, por exemplo, 300 DPI é melhor do que de 75 DPI. Então, por que eu ia escanear em 75 DPI? Para ter um tamanho de arquivo menor e facilitar, por exemplo, o envio por e-mail desse arquivo. Ok? Como tudo que a gente escaneia ou que a gente digitaliza, seja com scanner de mesa, seja com scanner de mão, seja com uma impressora multifuncional, aquela que vem junto com o scanner vem junto com ela, enfim, nós podemos, quando nós escaneamos um texto, por exemplo, nós estamos escaneando ele no formato de imagem. Ou seja, nós não podemos editar o texto depois. Né? Então, o que a gente faz? A gente pode lançar mão de um programa chamado OCR, tá? Que é um programa que faz o quê? Que ele escaneia um texto e proporciona que esse texto se torne um texto, como se fosse um documento do Word, um texto editável. Então, não esqueça, o scanner é um dispositivo muito importante. Claro, existem outros dispositivos. Quando a gente não adianta querer decorar todos os dispositivos de entrada. A gente tem que entender qual a sua funcionalidade. Por exemplo, um gamepad e um joystick é um dispositivo
de entrada de dados, porque é aquilo que você usa para mandar informações para o computador. Um leitor óptico e um magnético, por exemplo, quando você vai no supermercado e a pessoa que está ali atendendo, ela começa a passar o código de barras num leitor. Esse leitor, ele é um leitor óptico, né? Então ele lê o código de barras e manda para dentro do computador, a entrada de dados. O microfone, por exemplo, quando você fala no microfone, ele manda informação para dentro do computador. Então, periférico de entrada de dados. E o que causa muita dúvida em todos, a tal da webcam. A webcam é um dispositivo ideal para fazer teleconferência ou para fazer comunicação via internet. Por exemplo, né? Se você observar e eu perguntasse assim, a webcam é periférico de entrada, de saída ou de entrada e saída? A grande maioria poderia pensar, não, é de entrada e saída, e na verdade não é. A webcam é um periférico apenas de entrada de dados, porque a única função dela é capturar a tua imagem e mandar para dentro do computador. Ela não dá nenhum tipo de saída. Quem dá a saída é o monitor. Tome cuidado, tá? Então sempre que tiver uma pergunta a respeito da classificação, se o hardware é de entrada, de saída ou de entrada e de saída, a gente tem que estar atento à seguinte condição. Isole o periférico, veja se a função dele é mandar para o computador ou se enviar do computador para você. Esses são os principais periféricos de entrada. Lembrando, o objetivo não é decorar todos os periféricos, mas sim conseguir identificar o tipo do periférico e qual a sua funcionalidade com o computador. Só relembrando o conceito. Olha só, os periféricos de entrada são aqueles que mandam dados para o computador. Os periféricos de saída, aqueles que o computador manda para o usuário. Os de entrada e saída, o que o mesmo periférico faz as duas coisas. Já os de armazenamento, os que armazenam. Vou dar um exemplo de armazenamento. CD, DVD, por exemplo. Tá? Agora o que a gente vai analisar são os periféricos de saída. Por exemplo, um dos principais periféricos de saída é o monitor. O monitor um pouco mais antigo era do tipo CRT, com tubo de imagem, e nós temos também o LCD, de cristal líquido. Claro, alguns computadores nos dias de hoje já encontramos monitores de LED, mesma tecnologia que observamos em televisões. Os tamanhos podem ser dados em polegadas, 8, 14, 15, 17, 22 e assim por diante, tá? E a taxa de atualização é aquela taxa com a qual ele atualiza a imagem na tela. Essa taxa de atualização, ela funciona diferente em monitores CRT e monitores LCD. Não vem ao caso, não é importante por hora. Importante saber que o monitor é um periférico de saída de dados, ok? O monitor, obviamente, ele é encaixado através de um cabo numa placa, a placa de vídeo. A placa de vídeo ela pode ser on-board, ou seja, acoplada à placa-mãe, ou off-board, outboard, que é aquela que você encaixa na placa-mãe. Existe uma grande vantagem quando a placa de vídeo é off ou outboard, porque ela já vem com a sua própria memória RAM, Video RAM, VRAM. Enquanto você tem uma placa de vídeo on-board, ela acaba usando um pedaço da memória RAM do sistema. Então, para jogos, normalmente é aconselhado uma aceleradora de vídeo. Ambas as situações representam dispositivos de saída de dados, porque eles mandam informações do computador para o usuário. A impressora é um outro dispositivo. Nós observamos ali o termo DPI da mesma forma que analisamos nos periféricos de entrada o scanner. DPI, dot per inch, relembrando, é ponto por polegada. Então é o quê? É a qualidade da impressão. Quanto maior as DPIs que a impressora faz, obviamente melhor a qualidade de impressão. Além disso, nós podemos observar neste periférico a velocidade de impressão. O comum de ver é ppm, páginas por minuto. O dado tem a noção de que a gente pode mensurar a impressora pela sua qualidade, como também pela sua velocidade. Aqui nós temos alguns exemplos, olha só, uma impressora laser, uma impressora jato de tinta, uma impressora matricial, aquela baseada em agulhas, onde existe o impacto da agulha numa fita e a fita no papel. E aqui, por exemplo, um plotter. O plotter é um dispositivo que tem uma bobina de papel e essa bobina, então, ela imprime uma planta de uma casa, um banner, algo nesse sentido. No meio, aqui no centro da nossa apresentação, a gente tem uma impressora multifuncional, aquela que tem um scanner e uma impressora. Esta impressora está num contexto errado, ela não poderia estar nesse slide. Por quê? Porque ela é um dispositivo de entrada e saída, tá? Então tomem cuidado, porque ela é um scanner e ela é uma impressora. Porém, o elaborador pode cobrar assim. O usuário, utilizando uma impressora multifuncional, no momento da impressão, executa uma tarefa de saída de dados, não é, gente? No momento que ele usa o scanner, um procedimento de entrada de dados. A impressora como um todo, de entrada e saída de dados. Muito bem. Outro dispositivo, as caixas de som, né? Como também a placa de som, que não vem ao caso, mas as caixas acústicas, muito importante. Enquanto o microfone é um periférico de entrada, as caixas acústicas um periférico de saída.
Compreendam, da mesma forma que analisamos os periféricos de entrada, o objetivo não é decorar todos os periféricos, mas sim entender. Olhar o periférico, ver a sua aplicabilidade e ver de que forma que ele se enquadra, como de entrada, de saída ou de entrada e saída. Faça esse exercício observando vários dispositivos. Olhe ao redor do seu computador, identifique o dispositivo que você usa e o classifique, como de entrada, de saída ou de entrada e saída de dados. Só relembrando, nós tínhamos os periféricos de entrada que mandavam informações para o computador, os de saída que o computador utilizava para nos mandar informações, e agora veremos de entrada e saída, ou seja, o mesmo dispositivo faz tanto a entrada de dados como a saída de dados. Não esquecendo, claro, dos nossos periféricos de armazenamento, que tem a finalidade básica de armazenar os dados. O primeiro objetivo, o primeiro componente que eu quero analisar com vocês é a impressora multifuncional. A impressora multifuncional ela é dotada de um scanner e de uma impressora. Por isso, ela consegue executar as duas operações, tanto entrada como saída de dados. Outros dispositivos são a placa fax modem ou o modem ADSL. Quero falar sobre o modem, que é o modulador ou demodulador de sinal. É um dispositivo que nós utilizamos justamente para se conectar a outras redes, no caso a internet, por exemplo. Então ele modula um sinal para dentro do computador, depois demodula esse sinal. Aqui nós temos o fax modem e aqui nós temos a imagem do modem ADSL. Claro, também representando essa classe de conectividade, nós temos as placas de rede, ou LAN adapters, ou seja, um adaptador de rede. LAN vem do Local Area Network, poderemos analisar isso no módulo de redes, né, ou de internet também. Então, LAN é a terminologia que eu tenho para uma rede local. Então, a placa de rede, seja ela com fio, seja ela wireless, sem fio, ambas são dispositivos de entrada e saída de dados. Existem vários outros dispositivos de entrada e saída de dados, alguns que podem causar confusão. Por exemplo, o HD é um dispositivo de entrada e saída de dados, além de armazenamento. Um gravador de CDs, um gravador de DVDs também são dispositivos de entrada e saída. Por quê? Porque com um gravador de CDs, de DVDs, você consegue tanto ler informações do CD para dentro do computador, como pegar informações do computador e gravar no CD. Você pode ler informações do DVD para dentro do computador, como também pegar informações do DVD para dentro do computador e vice-versa, enfim. Você pode gravar ou ler informações, ok? Então esses também são dispositivos de entrada e saída de dados. Atenção! Se eu tenho apenas um leitor de DVDs, ele é um drive só para leitura de DVDs, ele não te dá permissão para gravar, ele não tem essa capacidade de gravação, então ele é enquadrado apenas como um dispositivo de entrada de dados, pois você só consegue ler o conteúdo dele e mandar para dentro do computador. Você não consegue tirar algo do computador e gravar dentro dele, não consegue dar algum tipo de saída, tá? Então essas situações tem que tomar cuidado, principalmente com a questão do HD. Repetindo, o HD é um periférico de entrada e saída de dados. E para finalizar esse capítulo, não esqueçamos, RAM, memória RAM e processador não são classificados quanto ao contexto de entrada, saída ou entrada e saída.